Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Dessa vez estou trazendo um tutorial de lettering animado que pode te ajudar demais em diversas composições. Dependendo do projeto, ela pode se encaixar super bem. Então é sempre bom a gente aprender essas técnicas, por mais simples que sejam, que, como eu falei, pode nos ajudar demais quando a gente menos espera. Então vamos lá para o tutorial, sem muita enrolação, vamos para o vídeo. Então pessoal, já estou com a tela do After aberta aqui. Vou criar uma nova composição, tá? Vou colocar tutorial 01. Deixar 1920 por 1080 mesmo, full, e 15 de duração, 15 segundos, vou dar OK. Perfeito. Agora eu vou vir aqui na nossa ferramenta de texto, vou colocar a letra M aqui, tá? Porque nesse tutorial eu vou fazer com a palavra motion, vou dar OK. Agora para centralizar eu vou colocar Ctrl Alt Home, no teclado aqui, Ctrl Home, centralizou, e vou transformar esse M numa pré-comp. Ctrl Shift C. Perfeito? Vou colocar aqui M. Vou dar OK. Tá? Agora eu vou fazer uma animação de posição bem simples. Vou colocar aqui P. Vou criar o primeiro keyframe aqui no início. Vou arrastar para 2 segundos. Vou criar um outro keyframe. Beleza. Agora eu vou voltar lá no início e vou arrastar ele para o final até sumir da tela, tá? Vocês podem ver, sumiu. Ótimo. Vou selecionar os dois keyframes que eu criei. Vou dar um F9. Vou mexer no gráfico de velocidade. Arrastar tudo pro lado. Perfeito. E essa é a animação que a gente vai ter, bem simples, né? Agora, o que a gente vai fazer? Vai vir aqui nos nossos efeitos e vai botar CC Bendit. Esse aqui, perfeito. A gente vai deixar mais ou menos aqui, porque se a gente selecionar muito essa opção aqui, ele corta, tá vendo? Então a gente vai deixar aqui mais ou menos um pouquinho assim, para não cortar. Perfeito. A gente vai voltar lá, nossa agulha para o começo do vídeo. Vai criar um keyframe, só que a gente vai colocar aqui mais ou menos uns 32 tá bom. Isso. Vai lá agora no segundo keyframe que a gente criou de posição, para ficar certinho, e vai colocar 0. Agora a gente vai voltar mais ou menos uns 7 frames. A gente pode utilizar o page up e page down no nosso teclado, porque eles voltam um frame, adiantam ou voltam. Ó. Page up, page down. Tá vendo? No teclado mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. A gente vai colocar o mesmo valor que a gente colocou no início. Foi 32, menos 32 no caso. Perfeito, vai ter essa animação aqui. Tá? Só que ela tá bem dura ainda, então a gente vai ajustar isso agora. Vou ficar aqui no M, 2 vezes. Beleza. Vou selecionar só o efeito aqui do Bandit, vou dar um F9. Gráfico de velocidade novamente. Vou selecionar todos e vou arrastar eles todos pro lado. A gente vai ter mais ou menos isso aqui agora. Tá. Vai até dar uma suavizada melhor aqui. Não arrastando tanto pro lado. A gente pode deixar um pouco mais suave. Vamos ver como é que vai ficar. Beleza. Então, Ctrl S para salvar. Agora, a gente não precisa repetir esse mesmo efeito em todas as letras. O que a gente vai fazer? Vem aqui no nosso projeto. A gente vai duplicar esse M aqui, tá? Dá 2 cliques nesse duplicado. Beleza. Vou clicar agora na letra. Colocar o O. Perfeito. Vou arrastar ele. Vou mudar também aqui o nome. Vou colocar aqui para nossa timeline. Ótimo. Vou adiantar mais ou menos uns 10 frames aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Vou arrastar ele pro lado. Beleza. Mas lembra que a gente colocou ele centralizado, esse M? Então, vou clicar aqui na letra U e vou ajustar isso, tá?
Vou lá no último keyframe. Vou arrastar ele um pouquinho mais para cá. Perfeito. Agora, vou clicar aqui novamente nesse M na nossa composição, duas vezes, e vou selecionar todos esses efeitos aqui e vou colar na letra O. Só que lembra que a gente tem que colocar no início dele na timeline aqui, tá vendo? A gente tem que colocar logo no início. Vou ver. Beleza. Assim. Agora a gente tem que ajustar essa posição aqui. Duas vezes. Vamos lá. E arrasto o O um pouquinho mais pro lado. Tá vendo? Vai ficar basicamente assim com os mesmos efeitos que a gente utilizou. Tá vendo? Agora só a gente repetir esse processo. Não tem muito mistério. Vai novamente lá no O, duplicar, clicar duas vezes nele, colocar a letra T agora, mudar o nome aqui, clicar na nossa comp principal e arrastar. Perfeito. A gente coloca aqui do lado desse que a gente deu os 10 frames adiantando e vamos dar mais 10 frames para adiantar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Arrastar ele. E vamos colar. Já tinha copiado lá, mas eu vou copiar aqui novamente. Os efeitos. Que é o Bandit. E esse aqui também. Ctrl C, Ctrl V. Ou duas vezes aqui no T. Vai no último keyframe de posição e arrasta pro lado. Tá vendo? O que a gente tem agora? Perfeito. Só repetir novamente. T, Ctrl D, clica duas vezes. Agora vai ser I. Beleza? Muda o nome aqui também. E vai na nossa comp principal. Arrasta. Coloca aqui do lado, dá 10 frames para frente. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Perfeito. Copia. Ctrl C. Ctrl V. O duas vezes. Vai no último keyframe aqui de posição. Esse pro lado. Tá vendo? Como a gente já tem um O aqui, tá? A gente só duplica ele aqui mesmo, porque como a gente não vai alterar a letra, então a gente pode apenas duplicar. Duplicar aqui mesmo, vou arrastar para cima, tá vendo? A única coisa que a gente tem que ficar atento é dar os 10 frames para frente. Não pode esquecer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Beleza? Vou colocar aqui. E no caso, a gente dá o clique no teclado no U duas vezes. Vem aqui. Arrasta para o último keyframe. Chegou lá pro lado. Tá vendo? O som aqui. Perfeito. Cheguei o O pro lado. Vai ficar com essa animação aqui. Perfeito. Agora só tá faltando o que? O N. Então, Ctrl S aqui. Vamos lá. Vou duplicar. Novamente. Vou colocar aqui 2 cliques e vou botar a letra N. Ok. Vou mudar aqui também o nome. Letra N. Okay. Nossa composição principal. Arrastar o N para lá. Aqui pro lado. Vou dar 10 frames para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Chega para cá. Mete nosso último aqui. O duas vezes. Clicar no efeito que a gente quer. Copiar. Colar. Vou colar aqui. Perfeito. Vou dar o clique no teclado no U duas vezes. Vou chegar no último keyframe. Vou arrastar pro lado. Perfeito. Perfeito. Ficou mais ou menos assim essa animação.
Aí vocês podem ver que ficou torto, tá vendo? E se a gente for tentar mexer nessa posição, uma por uma, vai dar ruim, porque as posições vão ficar diferentes e não vai ficar interessante. Então o que a gente faz? Vou mudar a cor aqui. Eu vou colocar um vermelho. Isso. Vermelho. Salvar. Vou criar um objeto nulo, porque com ele a gente consegue mexer melhor nos parâmetros de posição, de escala, caso for necessário. Clicar com o botão direito do mouse, New, no Object. Perfeito. Aqui, para juntar, mudar a cor desse nulo, botar um, sei lá, um azul. Perfeito. Vou clicar aqui no M, segurando o Shift, vou clicar no N para selecionar todos, tá? E vou vir aqui nesse demoinhozinho, vou arrastar ela pro nulo. Perfeito. Agora, o que acontece? Quando eu mexo na posição do nulo, mexo na posição para vocês verem. Ó, eu consigo mexer em todos os parâmetros sem que isso afete os keyframes, tá vendo? Então isso aqui é muito válido e ajuda demais. Aqui no caso, o meu teclado ele é em inglês, então eu clico aqui no acento agudo embaixo do ESC e ele me dá essas grades aqui, e no caso a gente consegue se guiar melhor, entendeu? Ó, vou chegar pro lado, deixar ele bem centralizado aqui, tá vendo? Vou clicar novamente aqui para tirar e fica esse movimento, tá vendo? Vou colocar até aqui, dar um N pra gente ver em looping. Fica basicamente essa animação, tá? Caso eu queira também mexer na escala, eu venho no meu nulo, tá? E posso aumentar ou diminuir, problema algum. Só que aí tem esse probleminha aqui, tá vendo? A gente vai ter que mexer nas posições para ele sumir, ou seja, a gente vai ter que fazer, o M já está começando aqui, tá vendo? Aqui que a gente teria que fazer U 2 vezes, aqui na posição, tá vendo? Clicar nesse keyframe de posição e arrastar mais pro lado para sumir, tá vendo? Vai ficar esse movimento e assim por diante. No O a mesma coisa. Vamos lá. E posição, tirar o O aqui, perfeito. O T a mesma coisa e assim por diante, sempre no início, tá? Dele aqui na nossa timeline, perfeito. E sempre no início. Perfeito. Então, a gente ajustou isso aí. Ficou basicamente dessa forma. Tá vendo? Um efeito bem interessante que a gente pode utilizar essas técnicas em diversos trabalhos nossos, às vezes de lettering ou então de alguma outra forma. E eu quis trazer para vocês terem essa sacada caso seja necessário. Então é isso, galera. Espero que tenham gostado desse tutorial. Se vocês tiverem curtido, já deixa um comentário aqui embaixo, dá o like, isso me ajuda demais a entrega. E eu pretendo trazer tutoriais até mais avançados do que esse. Esse foi bem simples, mas dá pra gente trazer outros tipos de coisas que vão te ajudar demais. Então não esquece de deixar o like e até o próximo vídeo.